Olha, há tantos aspectos envolvendo essa reforma que é até difícil fazer uma análise setorial que feche o problema por inteiro. Por exemplo, quando você pega o Brasil, só para exemplificar, tudo que o Brasil produz, que produziu em 2024, porque temos um ano fechado, tudo que o Brasil produziu em 2024 de bens e serviços, aos preços vigentes em 2024, somam 11 trilhões e 700 bilhões de dólares. Essa montanha de dinheiro, na verdade, representa tudo que o país fez de real: máquinas, equipamentos, bens de capital, infraestrutura, bens de consumo e por aí vai. Pois bem, a primeira pergunta a ser feita é o seguinte: quanto desse produto nacional deve ir para o governo, em forma de tributação, quanto deve ficar nas mãos das pessoas? A economia tem quatro entidades econômicas: as pessoas, as empresas, o governo e o resto do mundo. As três entidades primeiras, menos o resto do mundo, são internas. Quando você dá essa informação, lá na chamada OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a carga tributária sobre o resultado das empresas, sobre o lucro das empresas, é, na média, 23%. No Brasil, pode ir para 40%, mas, na verdade, ninguém sabe ao certo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando o governo retira dinheiro das empresas, as empresas perdem poder de investimento, poder de expansão, poder de ampliação de fábricas, poder de redução de dívidas, portanto, ajudando a reduzir juros. Tudo isso para dizer o seguinte: não existe medida tributária sem impactos numa série de outros setores. Ponto número um. Ponto número dois. O Brasil, quando você olha esse PIB do ano passado de 11 trilhões e 700 bilhões e veja tudo que o governo arrecadou. Quando eu falo governo, são os 5.570 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal e a União Federal. Tudo isso é governo. O setor público inteiro, o setor estatal inteiro, retirou da sociedade, em termos efetivamente arrecadados, o ano passado, 34%. De todos esses 11 trilhões e 700, 34% foi o que o governo arrecadou. Isso quer dizer que, como há sonegação, como há inadimplência, a carga tributária nominal já é mais de 45%. Quando o governo retira 34%, e lá na Europa, ou na OCDE inteira, a média é 23%, aqui tem uma distorção. Por quê? Vou fazer aqui, vou me permitir dar um exemplo que eu dou para alunos de introdução à economia, que é mais ou menos o seguinte: vamos supor que você tem duas paredes sendo construídas. Uma parede tem um operário chamado João Privado, e na outra parede tem um operário chamado Pedro Governo. O João Privado assenta, por exemplo, 300 tijolos por hora. Ele é um pedreiro, ele tem uma colher, tem uma argamassa e tem tijolos. E ele trabalha e assenta 300 tijolos por hora. O outro, chamado Pedro Governo, faz o mesmo trabalho, mas assenta só 200 tijolos por hora. E esse Pedro Governo ganha 30% mais do que o salário do outro. Isso faz perder eficiência. Ponto número um. Toda vez que a carga tributária aumenta no país, é um dinheiro adicional que sai de toda a sociedade privada, pessoas e empresas, e vai para o governo, diminui a eficiência, diminui a capacidade de crescimento, porque o governo isso em documentos provados pelo próprio governo. O governo é menos eficiente, tem menor produtividade e tem salários mais altos. Esse é um ponto inicial. Outro ponto é o seguinte: quando o governo vem e diz que vai isentar o pessoal que ganha até 5 mil reais, mas para isso ele precisa aumentar outros tributos, ele só está fazendo uma distribuição de renda interna na economia. Só que tem um detalhe: as pessoas veem a tributação sobre empresários e ficam felizes, mas a empresa, quando tem lucro, ela usa aquilo para expandir, para produzir mais, para investir, para gerar mais empregos. Se ela tiver que entregar mais para o governo, ela vai ficar com menor capacidade de investimento. E para encerrar essa parte inicial do comentário, tudo que o Brasil produz durante um ano é mais ou menos assim: 17% se destina a aumentar os chamados bens de capital físico, máquinas, equipamentos, pontes, estradas, usinas de energia. Isso é 17%. E 83% são bens e serviços de consumo. O Brasil, para crescer, precisa aumentar o que nós chamamos em economia de investimentos, que são os bens de investimento. Repito: estradas, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, máquinas, equipamentos, moradias, tudo isso que é o capital físico do país. Quando o governo aumenta a carga tributária, ele retira mais dinheiro da sociedade, mas como é um governo gastador, acabamos de ver aí, ele estoura tudo em gastos. E olha, todo o investimento que hoje o setor público faz no Brasil não é mais com dinheiro de tributo, é com dívida.
porque os tributos pagam as despesas correntes de existência do governo. Claro que pagam o que ele gasta com saúde, com educação, com defesa nacional, com justiça. Então, resumo dessa história. Primeiro, é um problema, isso tudo por causa de um discurso do presidente Lula, parece uma medida boa, digamos assim, elevar até 5 mil a faixa daqueles que não pagarão, porque parece distribuição de renda, que não pagarão imposto de renda, mas ele vai tirar de outro lugar. E digo mais, o ano que vem tem um problema adicional. Se essa modificação entrar em vigor o ano que vem, essa modificação, ela entra junto com a primeira parte da reforma tributária, essa tributação nova, que começa em 2026 e vai até 2033, 2 sistemas tributários juntos. Resumo da história, ninguém sabe qual vai ser a carga tributária o ano que vem, mas eu te faço uma afirmação. Eu nunca vi uma reforma tributária que tenha reduzido a carga tributária. Então, no geral, o povo brasileiro vai pagar mais impostos no ano que vem. Professor José, Flávio Morgenstern aqui, eu queria fazer uma pergunta aproveitando que o senhor consegue explicar esses temas tão bem. O senhor acabou de dizer que o governo ele vai retirar de algum outro lugar o dinheiro que ele não vai ele vai arrancar com o imposto da renda. Como fica, então, o imposto sobre o consumo nessa brincadeira? Porque quanto mais o governo usa a ideia, né, de imposto de renda como uma distribuição de renda, achando que o dinheiro vai para os pobres, no final das contas, os pobres eles vão ser mais taxados justamente no consumo, e aí o salário das pessoas vai valer cada vez menos, porque a inflação vai ficar cada vez mais alta. Tem algum erro aqui no meu raciocínio? Não, está perfeito. E olha, quando se vai ensinar economia nacional, você precisa ter os chamados modelos dos macroagregados. Então, quando você pega uma sociedade produzindo, a renda é distribuída assim: salários, juros, aluguéis e lucros. Salários é de quem vende a força de trabalho. Lucros é de quem tem uma atividade e as receitas são maiores do que os custos, então tem o lucro. E aluguéis é de quem detém alguma propriedade e a renda. Então, e juro é quem tem ativos financeiros e coloca isso no sistema financeiro, coloca à disposição da sociedade e ganha, então, juros. Então, salários, lucros, aluguéis e juros são as 4 rendas do país. O Brasil pega essas 4 rendas, que a renda nacional de 11 trilhões e 700 bilhões de reais é igual o produto nacional, porque renda e produto são as 2 faces da mesma moeda. Pois bem, quando o governo retira 34% e, de repente, ele passa a retirar 36%, ele diminui a eficiência. Aí, aquele benefício que ele deu para aquela faixa, na verdade, parte daquela faixa que vai ganhar até 5 mil, parte desse benefício é comida, é engolida por aumento da carga tributária geral, o que aumenta os preços dos produtos, e também pela inflação, no sentido geral da palavra, porque toda vez que há um aumento da carga tributária sem aumento do produto físico, de alguma maneira a economia se ajusta pela inflação. Inflação é um imposto disfarçado, apenas isso. Então, o que acaba acontecendo é que parte do benefício que é dado para aqueles que ganham até 5 mil acaba sendo consumido pela inflação. E por que há inflação? Porque a empresa, a rigor, toda empresa, quando, digamos, produz e faz todo o seu planejamento, todo aumento tributário ela tenta repassar para o preço final ao consumidor. E aí vem a inflação, por isso que todo aumento de carga tributária é inflação. Deixa eu contar uma história. Desde que eu era estudante, eu ouço dizer que bancos ganham demais, e desde que eu me conheço como economista, o governo aumentou a tributação sobre bancos. As pessoas não sabem, mas sobre um lucro de um banco, ele paga 25% de imposto de renda e mais 20%, em alguns casos, de contribuição social sobre o lucro líquido. Isso dá 45% do lucro de um banco, que é em tributos. E todo mundo que vai lá para o Congresso com a ideia esquerdista diz: vamos tributar os bancos, porque eles ganham muito. A questão é, os bancos tiveram aumento de tributação nos últimos 40 anos aqui no Brasil e nunca deixaram de ter lucro, eles repassam no juro. Então, veja, no final das contas, isso acaba em aumento de preços, aumento de taxa de juros e aumento de carga tributária geral e diminui a eficiência do país. E aí vem aquilo que eu citei lá, que diminui a capacidade do país de ter maior produtividade por hora trabalhada, maior produção geral. Por quê? Porque o setor público como um todo é menos eficiente. Ele é menos eficiente em termos econômicos, ele tem mais corrupção e desperdício. Esse é o outro problema. E tem mais um detalhe. No fim do segundo governo do Lula, o próprio IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou um trabalho
mostrando o seguinte: o setor estatal brasileiro contribui para concentrar a renda. E mostrou lá, só pela diferença salarial de profissões iguais entre o setor estatal e o setor privado. Você tem duas profissões iguais, fazem a mesma coisa. Na média, no setor estatal, paga-se muito mais, a produtividade por hora é menor, então, aumento de carga tributária está provado no mundo, em geral, reduz a eficiência da economia e reduz as possibilidades de progresso. No final das contas, para resumir esse papo, tudo isso que parece um presente acaba, por outras vias, sendo cobrado em doses maiores e atrasando o progresso do país. Pois é, professor, eu tenho várias outras perguntas, estou adorando o papo, mas aqui estamos numa democracia, então vou passar para minha colega, a doutora Fabiana Barroso. Vai lá, Fabi. Bom dia, professor. A gente olha para esse cenário do Brasil atualmente. Ontem também foi aprovado já a regulamentação da reforma tributária, que na minha visão aí foi um grande atraso ao Brasil. E a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe a alíquota, não sabe quanto será, quanto vai realmente repercutir no bolso do brasileiro. Dá para a gente fazer uma conta básica de quantos por cento esses 5% acabaria, desculpa, essa isenção até R$5.000 acabaria trazendo para nós, o brasileiro comum, e junto com a implementação dessa reforma tributária, a gente não estaria uma cascata de insolvência, talvez, no Brasil, né, de inadimplemento, a gente não sabe o que fazer, na verdade, né? E a gente ainda tem no Brasil, para complicar, baixa produtividade em relação aí a nossas indústrias, então não sei por onde escapar. Queria uma visão mais geral aí do nosso cenário tributário como um todo. Fabiana, prazer falar com você. Olha, tem uma coisa curiosa. Veja, nós estamos reformando a estrutura tributária velha. Inclusive, essa medida aí de mexer na tabela do imposto de renda é um tipo de alteração específica, ali é uma reforma pequena, mas vem daquele discurso do presidente Lula: vamos isentar aí quem ganha até 5 mil e mudar a tabela do imposto de renda. O problema é que essas alterações da estrutura tributária que hoje existe vai entrar em vigor o ano que vem, quando entrará em vigor um pedaço da reforma tributária, a nova. E essa reforma tributária nova prevê-se, pela legislação, que ela vai andar junto com a tributação antiga. Nós teremos duas estruturas tributárias: a antiga, que vigora hoje, e a nova, que entra em vigor o ano que vem. Só que essa nova que entra em vigor o ano que vem, que implanta o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, o IS, que é o Imposto Seletivo sobre cigarros e produtos tóxicos. Pois bem, o ano que vem, 2026, começa a entrar em vigor gradativamente a reforma tributária, a nova. E ela vai se consolidar e ser integral só em 2033. De 2026 a 2033, as duas vão andar juntas. Fabiana, eu afirmo a você que não tem como a carga tributária não aumentar já o ano que vem. Porque ela vai aumentar. E veja, o governo está querendo aprovar essa medida de isentar quem ganha até 5 mil em termos de imposto de renda e já implantar alguns aumentos na própria tributação que vigora hoje, essa velha, mesmo sabendo que ao entrar em vigor a nova o ano que vem, ela vai produzir alguma arrecadação. Agora, como é que vai ser compensado? Sabe o que eu temo? Eu temo o seguinte, que os 34% de arrecadação tributária que vigoraram ano passado, que vão vigorar esse ano, continuem vigorando ano que vem, porque o governo, essa isenção que vai dar até 5 mil, ele vai mexer na estrutura tributária que existe para recuperar, e entrando em vigor um pedacinho, que é gradativo, da reforma tributária nova, nós tenhamos um aumento da carga tributária que pode fazer. O Brasil já teve época aí da carga tributária chegar perto de 36% do PIB. A cada 1%, um ponto percentual de aumento na carga tributária, se ela sai de 34% do PIB para 35% do PIB, esse 1% significa 117 bilhões de reais a mais de arrecadação do governo, portanto é dinheiro que saiu da estrutura da sociedade para a estrutura do setor público. Forma de comunistas, eu sei bem o que é. Muitos pobres com pouco ou nenhum dinheiro. Não precisa acreditar em mim, ouçam o próprio Lula. Na verdade, ele não usou Lula, ele usou um outro termo, mas ok. eu substituí para não termos o programa derrubado. Assim que tivermos reconectado o professor Pio, podem cantar aqui para mim que a gente volta com ele, porque é uma explicação importantíssima, porque as pessoas precisam entender.
antes da reforma tributária, havia um consenso, embora a gente não consiga entender muito como funcionam os tributos, as taxas no Brasil, tem um monte, aí tem do município, aí tem do estado, aí tem da União, mas se dizia do 27,5%. E agora, com a reforma, isso aumenta? Isso se mantém? Diminui? Era justamente essa a minha próxima pergunta, mas importante termos um especialista para pontuar, né, Flávio? O PT vende muito isso. Ah, somos o pai dos pobres, estamos ajudando o pobre. A questão é, se eu, entre aspas, e com o perdão da palavra popular, ferrar o empresário, quem perde emprego é o pobre. Nós temos já aqui o professor de novo conosco. Professor, retomamos a nossa conexão aqui com o professor José Pio. Professor, minha próxima pergunta ia justamente de encontro ao que o senhor vinha falando. A esquerda prega um discurso contra os ricos, etc. Queria que o senhor analisasse isso, porque nós sabemos que quem prega, quem tem a iniciativa privada, as empresas, é justamente essa classe empresarial que faz a roda da economia girar. Então, você prejudicar o empresariado, você também afeta, evidentemente, o emprego no Brasil, né? Essa é uma questão. E a outra questão, professor, que muita gente mandou aqui no chat também, antes da reforma tributária, embora eu acho que a gente viva um manicômio tributário no Brasil, sempre se falou naquele número dos 27,5%. Com a reforma, isso aumenta? Como é que fica esse número absoluto? Olha, são vários assuntos aí em sua pergunta, mas indo do último para o primeiro. Esse 27,5% aí é a alíquota máxima de imposto de renda sobre rendas. Mas, na verdade, é aquela história, às vezes o governo não mexe na alíquota, mas ele mexe na forma de calcular a base. Por exemplo, está se discutindo agora esse imposto sobre doações, sobre heranças, esse imposto sobre transmissão, sobre venda, sobre ganho de capital, né? Você compra um bem por 10 e vende por 12, tem 2 ali de ganho de capital, você paga. Eles estão discutindo a forma de uma alteração na obtenção do valor a ser tributado, na chamada base de cálculo. Então, às vezes, o governo não muda a alíquota, mas ele muda a base de cálculo, muda a maneira de contabilizar. Então, tem umas coisas que são técnicas demais e a sociedade não percebe. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, deixa eu dizer uma coisa que é necessário para acabar essa história de que o Brasil tem essa cultura anti-empresarial, né? O Brasil tem 21 milhões de CNPJs. 21 milhões de CNPJs. Uns 8 milhões de CNPJs são pessoas físicas. É o microempreendedor individual, é o sujeito que tem um carrinho de pipoca. Hoje, eu tenho uma empresinha de CNPJ, dou aula, dou palestra, então eu tenho um CNPJ. Então você tem 8 milhões de CNPJ aí que são de pessoas, que não tem nada de empresa. Então nós temos mais ou menos uns 9 milhões de CNPJs de pessoas jurídicas, empresas. Dessas, você sabe quantas empresas tem na Bolsa de Valores, como ações, empresas de capital aberto e que vende ações ao público? 439, é quase nada. Mesmo assim, uma grande parte são estatais, a Copel, a Sanepar, a Sabesp, o Banco do Brasil, a Petrobras, que são empresas. E são empresas, não tem um dono específico, o dono é o governo representando a sociedade, mas ela atua do mesmo jeito que atua uma empresa privada. E uma coisa que as pessoas não entendem, se você pegar qualquer grande empresa privada, o empresário não come mais bife do que ninguém, não come mais arroz do que ninguém, mais feijão do que ninguém, pode ter um melhor carro, uma melhor casa. Então, é uma coisa estúpida. E outra coisa, em sendo ele dono, ele tem uma tendência a cuidar melhor do que um camarada que é colocado lá, como um mero dirigente de uma empresa estatal que enche aquilo de político, é uma confusão, não tem estabilidade. Então, essa cultura anti-empresarial é coisa do Brasil. Nem na Rússia, lá no tempo do Stalin, que governou até 1953, durante 30 anos, nem lá eles acabaram com a empresa. Porque a empresa, como economia, é uma unidade produtiva. O que é a empresa? Empresa é uma unidade que mobiliza os fatores de produção, que são recursos da natureza, matérias-primas, bens de capital, máquinas, equipamentos, força de trabalho, operários, e uma iniciativa empresarial que produz alguma coisa. Empresa existe em qualquer regime político, em qualquer sistema econômico. Se fosse tudo comunista, seriam todas empresas estatais, todas dirigidas por estruturas burocráticas. Olha, e tem mais uma outra coisa, que eu me lembrei quando a Fabiana estava falando, quando você coloca 2 sistemas tributários funcionando simultaneamente, como será em 2026, a estrutura tributária velha, junto com a estrutura tributária nova, que vai entrar em vigor gradativamente, se consolidando em 2033,
Quando você cria duas estruturas tributárias, você aumenta o que os economistas chamam de custos de transação. Essa expressão custo de transação, para explicar para aluno, eu gosto de termos mais populares. É o que eu chamo de custo da obediência. Se você pegar uma empresa, se você pegar um empresário que tenha 1.000 empregados, uma indústria que tenha 1.000 empregados, você pergunta para o empresário, qual é o seu maior ativo? Ele diz assim, meu maior ativo é o capital humano que eu tenho aqui. Aí você entra numa empresa que tenha 1.000 empregados, o departamento de recursos humanos tem menos gente cuidando dele do que o departamento de tributação e contabilidade, por causa da burocracia. Agora, o ano que vem, entrando em vigor a reforma tributária nova, gradativamente, sem sumir a velha, as duas vão conviver, os contadores vão fazer duas contabilidades. Eu já te faço aqui, todo mundo que tem empresa. Pode ser um advogado, um médico, um contador, um consultor, um palestrante, que tem uma pessoa jurídica. O ano que vem, nós vamos gastar mais dinheiro com contadores, porque o trabalho dos contadores vai aumentar pelo fato de ter uma burocracia nova, que é uma estrutura tributária nova, que entra em vigor sem, digamos assim, desaparecer a velha. É um aumento dos custos de transação, em português, claro, aumento do custo de obediência. Isso é dinheiro que vai para o ralo, porque não estão produzindo um pão a mais, um sapato a mais, é apenas uma burocracia estatal mais para cumprir esse aumento burocrático. Isso é outro ponto. Quanto que o Brasil vai gastar adicionalmente para ter duas estruturas tributárias em vigor? E outra coisa, o Brasil não estuda nenhuma experiência de qualquer outro país que tenha colocado duas estruturas tributárias com essa magnitude em vigor em 2026, 2027 até 2033. Então, isso é uma invencionice, eu digo até uma certa irresponsabilidade. Agora, tem a irresponsabilidade infantil, que é aquela criança que faz uma besteira porque ela não conhece o assunto. E tem a irresponsabilidade do adulto. Aqui no Brasil, nós temos as duas coisas nessa estrutura de reforma tributária. É uma coisa muito esquisita. Para encerrar esse comentário, quando lá em 1965, Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões implantaram uma reforma tributária ampla, eles implantaram de uma vez, estruturaram, estudaram, abandonaram a velha e entrou uma nova, e algumas coisinhas andaram juntos ali por algum tempo. Mas do jeito que está sendo feito no Brasil, olha, eu digo o seguinte, o sujeito que brinca com um avião no ar é irresponsável, mas é corajoso. O sistema estatal brasileiro é muito corajoso. Eu, se estou lá, eu digo, colocar essas duas coisas funcionando simultaneamente, a partir de 2026, isto pode dar uma confusão tão grande que, no caso de macroeconomia, um país não vai à falência, apenas o povo sofre mais, piora o padrão de vida, e aí aquela história, algumas ações que parecem boas inicialmente acabam não sendo porque parte do benefício é retirado nessa confusão que se estabelece e que é o hábito do sistema político brasileiro, né? Difícil, professor, que o senhor pudesse compor a equipe de economia do atual governo, porque eles não gostam muito de profissionais técnicos. Eles vão ali mais com os amigos do rei. E o professor ainda falou a questão de empresas listadas na Bolsa. Aqui no Brasil nós temos mais de 400, nos Estados Unidos temos mais de 3.000. E Lula está indo negociar com Donald Trump e ele acha que ele tem a faca e o queijo na mão. Tudo bem, vamos ver o que sai disso. Deixa eu só corrigir um pouco. Nos Estados Unidos, na chamada, os ativos negociados em Bolsa de Valores chegam a 8.000 empresas, porém, 2.000 delas não são ações, elas negociam outros títulos, debêntures e títulos. Então, na verdade, lá sempre foi em torno de, se você quiser comprar a ação de uma empresa nos Estados Unidos, você tem pelo menos 5.000 empresas na Bolsa. Aqui tem 439, mesmo assim, 150 delas faz 2 anos que ninguém nem compra nem vende uma ação. É o mercado mínimo. Tudo isso para dizer o seguinte, essa gritaria contra o empresário, o Brasil dos 21 milhões de CNPJs, a absoluta maioria é essa multidão. Eu olho aqui pela janela, eu moro aqui na rua João Galberto, eu tenho aqui, num quarteirão, tenho 40, 50 empresinhas pequenas. É uma farmácia, é um cabeleireiro, é uma joalheria, é um restaurante. Então, isso é empresa. Então, essa cultura anti-empresarial no Brasil é uma coisa tão estúpida, né? Mas é uma estupidez que vem por ignorância, que é divulgada por toda uma estrutura de divulgação, porque pouca gente estuda esse assunto, né? E é lamentável. E o país aí continua atrasado por causa dessas coisas todas, né? Professor, obrigado pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Muito obrigado, um abraço a todos vocês aí, um prazer. Olá, eu sou o jornalista Guilherme Oliveira, da Gazeta do Povo. Se você gostou desse conteúdo,
continue com a gente. Não esqueça, é claro, de deixar o like e assistir também os vídeos recomendados. Também te convido para ser um assinante da Gazeta do Povo. Valorize o nosso jornal, tenha as análises e as reportagens exclusivas só aqui na Gazeta do Povo.